Boa tarde a todos. É um prazer grande estar aqui. E o talk show chama-se O Novo CPC e as Mudanças no Processo do Trabalho. Como foi dito, são 55 os inscritos aqui no auditório, 88 online, totalizando 143 participantes. Essa é a terceira edição de 2015 do talk show Direto ao Assunto, promovido pelo Serviço de Educação Corporativa SEDUC, sendo a segunda edição deste ano que aborda as implicações do novo CPC. Cumprimento a todos e agradeço pela atenção dada ao tema que será abordado hoje. Para falar sobre o novo CPC e as mudanças no processo de trabalho, respondendo às perguntas dos que estão aqui presentes no auditório e daqueles que nos acompanham à distância, estão conosco os magistrados Reinaldo Branco de Moraes, que é juiz titular da Vara de Indaial, e o doutor Luiz Fernando Silva de Carvalho, que é juiz de trabalho substituto da Vara de Trabalho de São Bento do Sul. Nossos agradecimentos pela presença e por contribuir com o tema. Alguns lembretes. Para as perguntas presenciais, pedimos que levantem a mão e aguardem o microfone para que os colegas que acompanham no interior também possam ouvir os questionamentos. Qualquer diálogo nessa sala sem o microfone, estaremos furtando a participação dos nossos colegas do interior. Então, por gentileza, precisamos dessa metodologia aqui. Perguntas online podem ser encaminhadas diretamente no chat durante a nossa transmissão. É importante para o sucesso do evento que todos que tiverem algum questionamento participem, mencionando, por favor, o nome e a unidade judiciária de onde estão assistindo. A participação do servidor que assistir online deverá ser certificada pela presença virtual disponível na sala de videoconferência. Então, vamos agora iniciar os questionamentos diretamente. O servidor Luciano Nogari, da Vara de Trabalho de Timbó, questiona se a autonomia do processo do trabalho foi colocada em risco com o novo CPC. Doutor Reinaldo, por gentileza. Boa tarde a todos, os colegas que estão no auditório, os colegas que estão no interior, meu colega Luiz Fernando, o Frederico, que vai mediar os trabalhos. Grande satisfação estar novamente participando de um talk show. Participei o ano passado e o tema é dos mais relevantes. O novo Código de Processo Civil e suas implicações ou seus impactos no processo de trabalho. E a primeira pergunta guarda relação exatamente com esse tema. O novo Código de Processo Civil traz algum impacto? Traz algum reflexo no processo de trabalho? Afeta a sua autonomia? O processo do trabalho tem autonomia ou não tem autonomia? O artigo 15 do novo CPC estabelece, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Quer me parecer que, se havia alguma dúvida, ou aqueles que defendem com a devida vênia que o processo do trabalho não possui autonomia, é o próprio legislador do processo comum que reconhece a autonomia do processo do trabalho, tanto que estabelece que, na ausência de normas nesse processo autônomo, o que está no procedimento, no processo comum, será aplicado de forma supletiva e de forma subsidiária. Então, o início do artigo 15 do novo CPC, a meu sentir, só reforça a autonomia do processo de trabalho. E, com a devida vênia, não comungo daqueles que não reconhecem essa autonomia, e acredito que haverá divergência no auditório, razão das vênias já solicitadas, porque, como diz o meu colega Leonardo Fischer, escrito há pouco na escola judicial, porque estamos a estudar o novo processo, Código de Processo Civil e seus impactos, ou reflexos, ou seu conflito com o processo de trabalho. O processo de trabalho tem um corpo rígido de regras e de princípios. É só olhar aqueles poucos artigos da CLT que tratam do direito processual do trabalho. Lá nós temos diretrizes muito claras, muito definidas. Jus postulante, audiência una, centralização de atos e por aí afora. A autonomia, portanto, ela
existe e, a meu sentir, não há o que se cogitar. O que haverá de questionamento, sim, é por força do artigo 769 da CLT, que estabelece que nas omissões do processo do trabalho, e havendo compatibilidade com os seus preceitos, suas regras, os seus princípios, será aplicado o processo comum. Vamos ler. Processo civil, subsidiariamente. Esse dispositivo, ele conflitaria ou não com o artigo 15? Um revoga o outro, ou não, ou os dois podem conviver harmonicamente? A meu sentir, nós teremos 3 teorias, 3 teses bastante distintas. Aqueles que lerão o artigo 15 do novo CPC e dirão, vale ele como comando geral e não mais o 769 da CLT. Outros defenderão, o artigo 769 da CLT está dentro de um processo que é autônomo e essa é uma regra, é uma diretriz desse processo autônomo. E, segundo esse preceito, as previsões do processo comum só entram aqui quando superadas essas situações, a omissão e a compatibilidade. E outros ainda dirão que é possível compatibilizar ambos no sentido de que, preservada a autonomia do processo do trabalho, preservados os seus princípios, isso está dito no 769, não no 15 do CPC, tudo que vier para auxiliar de forma supletiva ou subsidiária é muito bem-vindo. Aliás, quando se fala em supletividade, estamos a falar de norma existente, mas incompleta. E quando falamos em subsidiariedade, em ausência de norma. A meu sentir, o 769 precisa ser lido conforme a doutrina tem feito. A omissão prevista nele não é só a lacuna normativa. Tem que ser considerada também a lacuna ontológica e axiológica. Ontológica. É certo que a CLT está velhinha, está anciã, mas ela não está ultrapassada. Ela está velhinha. Ela precisa de auxílio. Ela precisa de complemento. E, então, temos que levar em conta o aspecto da lacuna normativa, não ter norma, mas mesmo tendo norma, se a norma ocorreu o ancilosamento, nós podemos buscar outras normas, inclusive as do processo comum, desde que compatíveis com os nossos princípios. E a lacuna axiológica é a norma, mas ela é injusta, não conduz a uma decisão satisfatória. Por que não utilizar a norma do processo comum, que já tem uma solução mais vanguardista, mais atual, mais recente, mas nunca mais eficaz, principalmente, mas nunca esquecendo o nosso artigo 769. Então, concluindo, das 3 teorias, eu adoto, primeiro, o artigo 769 se sobrepõe como regra de direito especial, que é a regra do artigo 15 do novo CPC, que é uma regra de direito geral. Como a anuência sucessiva. São compatíveis os 2 dispositivos e só entra no processo de trabalho os dispositivos do processo comum que derem mais efetividade a ele. E a última hipótese, que o artigo 15 teria revogado 769, discordância total. Algum complemento? Boa tarde a todos, em especial aos colegas que estão no interior e também aos colegas que estão aqui no auditório. Fred e Reinaldo, primeiro queria agradecer pelo aulão de hoje de manhã. Né? A gente teve a chance de ter uma visão geral do CPC que o Reinaldo apresentou para a gente. E agora, na parte da tarde, a gente até como uma sequência natural para a gente da Justiça do Trabalho, a gente analisando os reflexos disso para a nossa realidade na Justiça do Trabalho. Então, quanto à autonomia do direito processual do trabalho, eu também concordo com o Reinaldo
nessa terceira corrente de que o 769 não foi revogado e que há necessidade de compatibilidade principiológica, apenas coloco uma ressalva, uma dúvida que eu sempre tive quanto à autonomia mesmo do direito processual do trabalho, por não conseguir enxergar o direito processual do trabalho com princípios diferentes do processo comum. Acho que a gente tem basicamente o mesmo processo não criminal e que os princípios são os mesmos, mas a depender do procedimento trabalhista, juizado especial, procedimento comum, os princípios eles acabam... Será que é o impacto do novo CPC? Sim. Só retomando, então, depender do tipo de procedimento que a gente tem, um determinado princípio ele vai incidir de uma maneira mais forte, mais incisiva do que outro princípio, como, por exemplo, o princípio da instrumentalidade das formas ou da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Eu acabo vendo como princípios que são comuns a todos os diversos procedimentos do processo não criminal. Agora, a pergunta específica, se o novo CPC coloca em risco a autonomia do direito processual do trabalho, também acredito que não. Acho que essa questão ela se repete a cada reforma menor ou maior que o CPC passou, no sentido de dar uma resposta mais efetiva. A gente sabe que o processo do trabalho ele foi criado como uma solução mais eficaz, uma forma mais rápida do poder judiciário responder à demanda de um crédito de natureza alimentar. Ele só se justifica, só tem a existência justificada se ele for realmente esse meio mais rápido, esse meio mais célere. E a CLT, na parte processual, ficou parada no tempo por muitos anos, e o CPC em uma série de mini-reformas. O Reinaldo hoje de manhã lembrou bem a questão da antecipação das tutelas, a reforma da Lei 11.232 no sistema de cumprimento da sentença, e essa nova tese que se desenvolveu naquela época, ganhou força naquela época, da lacuna ontológica e axiológica. Eu acho que ela continua sendo cada vez mais presente mesmo com o novo CPC. Então não vejo grande diferença no sentido de reflexo na autonomia do processo do trabalho, a não ser essa que o Reinaldo bem lembrou do artigo 15, no sentido até de reconhecer e reafirmar a autonomia do processo do trabalho dessa feita pelo legislador infraconstitucional. Então, não vejo risco para quem entende que o processo do trabalho é autônomo, e acho que essa posição fica até mais forte com o artigo 15 do CPC. Obrigado. A próxima pergunta é formulada pelos servidores Eduardo Florencio, de Imbituba, e servidor Carlos Leite. Desculpa, mas eu não tenho aqui a indicação de qual unidade de onde ele trabalha. Às vezes não coloca, né? Muito bem, mas é o seguinte: o artigo 226 e 219 do novo Código de Processo Civil estabelece que, 226, o juiz deve fixar prazos para proferir despachos, decisões interlocutórias e sentenças. O 219 estabelece que deverão ser considerados somente os dias úteis na contagem dos prazos. Então, a formulação da pergunta é o seguinte: os prazos processuais serão contados conforme o novo CPC, que envolve somente os dias úteis, ou como é feito atualmente conforme os artigos 774 e 775 da CLT? Doutor Luiz Fernando, por gentileza. Bom, esse é um dos grandes pontos práticos, né, do que vai afetar o nosso dia a dia, caso a gente entenda que o novo CPC vai se aplicar para o processo do trabalho. E, como regra, os prazos processuais do CPC eles vão ser contados só em dias úteis, como a própria pergunta fala, mas a CLT possui regra própria nesse sentido. Na minha opinião, né, e aí até quero fazer uma ressalva que vai valer para todas as respostas que eu vou dar daqui para frente, é uma opinião ainda provisória, passível de convencimento, até porque esse momento é o momento mais adequado para que a gente pense e repense. Afinal, as opiniões que a gente emitiu, os juízos que nós emitirmos aqui nesse momento ainda não vão afetar o jurisdicionado. A partir de março, aí já fica mais complicado. Então é o momento ideal
para que a gente promova Enquanto é só esse tipo estudo, de... né? Isso. Então, acredito que a norma própria da CLT, nesse caso específico, ela permanece sendo aplicável para o direito processual, nos prazos processuais trabalhistas. Porque não vejo como a pedra de toque que eu tenho utilizado para definir se um determinado instituto vai ser importado para o processo do trabalho ou não. Não pode ser eu gostar desse instituto ou eu achar que esse instituto não é adequado. Ela tem que ser o critério mais objetivo. Aí a pedra de toque que eu tenho utilizado é justamente, como o Reinaldo colocou, a ideia da lacuna axiológica e ontológica, mas num aspecto bem restrito da efetividade do processo. Em que é que aquela norma do CPC, que pode contrariar uma regra própria da CLT, ela vai contribuir para a efetividade do processo trabalhista? Se ela contribuir para a efetividade, mesmo tendo norma própria na CLT, vamos aplicar a norma do processo civil comum. Caso contrário, vamos continuar aplicando a CLT. Especificamente no prazo de dias úteis, eu não consigo vislumbrar qual a contribuição essencial que essa nova regra do CPC pode trazer para a efetividade do processo trabalhista. Então, meu entendimento atual é no sentido de continuar contando da forma tradicional no processo do trabalho. Ok. Doutor Reinaldo, alguma colaboração? Sem dúvida. Parafraseando o meu colega, tudo que dissermos até meados de março do ano que vem é mera conjectura. Poderemos mudar de entendimento a qualquer momento. No tema específico de contagem de prazos só em dias úteis, previsto no artigo 219 do novo CPC, nós não podemos esquecer que o legislador rompeu com a tradição do direito brasileiro de contar os prazos de forma contínuas e irreleváveis. E se fizermos uma interpretação à luz da Constituição, teríamos que dizer que todos os operadores do direito, e aqui não estou defendendo só o juiz que vai ter que fazer a sentença, o advogado que vai ter que peticionar, a parte que vai ter que correr atrás da testemunha no final de semana, todos os operadores do direito e todos os sujeitos do processo têm direito ao lazer. Não tenho a menor dúvida, até por termos norma própria, expressa, específica, artigo 774, 775 da CLT, que aparentemente prevalecerá o entendimento que o colega Luiz Fernando expôs. Temos norma própria e em que isso nos auxilia? Isso nos auxilia no direito ao descanso, no direito ao lazer, direito que é assegurado constitucionalmente a qualquer um, porque todos são trabalhadores, a parte autora é, a parte ré também é, servidores, magistrados, todos temos direito ao lazer. Por que que nós temos que trabalhar final de semana? Porque o prazo está correndo contra nós. Ainda mais se, por infelicidade, o processo veio concluso numa quinta-feira, onde a segunda e a terça é feriado. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ele perdeu 6 dias do prazo que ele teria para proferir a dita decisão. Não há a negar, por outro lado, que houve um aumento do prazo de atos decisórios, 10 dias para decisões interlocutórias e 30 dias agora para as sentenças. Então, seria possível, em princípio, dizer, mas esse prazo, aparentemente, é aplicável também a vocês do processo de trabalho, então, vocês estão reclamando do quê? Se o prazo aumentou. Não é essa a questão. A questão é outra. Se todos têm direito ao lazer, não haveria, nesse ponto, com a inovação do direito processual civil, uma lacuna por ancilosamento? Nós temos um diploma legal novo, que mudou completamente a tradição do direito, instituiu uma nova norma e 3 dias, 4 dias, 10 dias a mais ou a menos na duração de um processo não vai fazer a menor diferença. Até porque, se o caso for de urgência, tem as tutelas. Mas, para todos os operadores do direito, inclusive para as partes,
quer me parecer que, à luz da Constituição, essa é uma regra de sobre-direito. Sobre-direito. Razão pela qual estou fazendo as ponderações em sentido oposto ao colega Luiz Fernando, para contribuir ao debate. Não que defenda com unhas e dentes a tese que acabei de expor. Entre se adotar essa diretriz e trazer isso, com o risco de trazer outras coisas para o processo de trabalho, abandono a minha tese e fico com a nossa. Até meados de março de 2015 é o entendimento. Depois me perguntem. Talvez não seja. Ivan Almeida pergunta se nas ações regidas pelo CPC, por exemplo, ação rescisória, mas que estão em trânsito na Justiça do Trabalho, como é a contagem de prazo? Doutor Reinaldo. Pois não. O artigo 219, que é o próprio, né, da pergunta anterior, na contagem de prazos em dias estabelecidos pela lei ou pelo juiz, computar-se-ão os prazos em dias úteis. Um outro detalhe, já que estamos tratando de prazos e dias úteis, notem que esse artigo fala em prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz. Nós temos um instituto novo no CPC, que é a negociação processual. O artigo 190, que as partes podem adotar o procedimento que bem entender, inclusive quanto a prazos, ônus e por aí afora. Qual o alcance desse bem entender? É bem entender? Há algumas restrições, sim. Há algumas restrições, que daí estão no parágrafo único do 190. Mas, em princípio, se respeita a autonomia das partes em relação ao procedimento. E se elas estabelecerem que o prazo de contestação no processo civil, que a regra no novo CPC é de 15 dias úteis, caso elas estabeleçam que o prazo seria de 50 dias. Esses 50 dias seriam corridos ou úteis, já que esse artigo fala em contagem do prazo em dias úteis quando estabelecido pela lei ou pelo juiz. Respondendo à pergunta específica que o colega fez, o parágrafo único do 219 estabelece que o que está previsto neste artigo, contagem do prazo em dias úteis, tem aplicação somente aos prazos processuais, ou seja, aos prazos que fluem dentro do processo. O prazo de ação rescisória é um prazo de direito material e, portanto, se conta em ano, não é nem em dia. E todos os prazos de direito material, ainda que se contem em dia, não se contam em dias úteis, e sim dias corridos, porque essa é uma regra para o direito processual. E isso resta mais claro ainda com o esclarecimento prestado pelo legislador nesse parágrafo único do artigo 219. Aliás, a pergunta envolve rescisória. A rescisória tem prazos diferenciados também. Mas isso é assunto para outra aula. Ou talk show. Outra pergunta. Precisa um estudo bem mais aprofundado. A servidora Maria José Olegário, da Secretaria de Apoio Institucional, questiona o seguinte, diz ela, o CPC é usado de forma subsidiária ao processo do trabalho quando há lacunas na CLT. Prossegue a redação dela. O magistrado Jorge Souto Maior, em artigo publicado no dia 2/7, e ela acusa aqui o link onde está disponível esse texto, faz crítica ao artigo 98 do novo CPC, que prevê a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para as pessoas físicas, visto que no processo de trabalho a pessoa jurídica é o empregador detentor, portanto, do capital. O artigo vai além disso, pois no inciso 8º prevê a isenção do depósito recursal, o qual é usado para a garantia da execução nessa especializada. A pergunta vai ser dirigida ao Dr. Luiz Fernando e ela questiona o seguinte, como o senhor analisa esse artigo? Nessas questões específicas, considerando o caráter alimentar dos créditos.
com relação a essa pergunta, acho que só teve um equívoco na redação da pergunta, porque o Sotomayor ele critica não é a concessão do benefício da assistência judiciária para as pessoas físicas, mas a extensão disso também para as pessoas jurídicas. Né? Então, essa que é a controvérsia. Será que a crítica que o Sotomayor faz com relação ao artigo 98 é porque ele teria estendido para a pessoa jurídica? Antes de entrar no novo CPC, é só interessante a gente lembrar como é que está o panorama atual da jurisprudência dos tribunais superiores quanto a isso. Tá? O STJ ele tem entendido que é possível, sim, a pessoa física, a pessoa jurídica, receber o benefício da justiça gratuita, da assistência judiciária gratuita. Só que esse benefício, diferentemente do que acontece com a pessoa física, que basta declarar que não tem condição de suportar e essa declaração se presume verdadeira, para a pessoa jurídica tem necessidade de prova dessa falta de condições para arcar. Então, esse ponto é interessante a gente notar que para a justiça comum, isso não é, o CPC não está trazendo muita novidade. Até mesmo porque a Lei 1060 de 1950, que rege o assunto até agora, né, ela desde 2009, tá, com a Lei Complementar 132, ela passou a ter uma redação exatamente igual a que o artigo 98 do CPC fala. Então, na lei que a gente tem hoje em vigor, fala que vai haver a dispensa dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes aos exercícios da ampla defesa e do contraditório. Então, a gente tem esse o panorama na justiça comum, né? Então o novo CPC, ele não vai trazer nenhuma mudança nesse panorama legislativo. Mas se uma das grandes vantagens que eu considero desse momento que a ciência processual vive é justamente ele fazer um convite a nós repensarmos esse tipo de entendimento que até então estavam sedimentados, e por mais que o novo CPC só repita, é um momento interessante para revisitar esses entendimentos. E aí, como é que está na Justiça do Trabalho especificamente? A gente consegue identificar basicamente 3 correntes. A pessoa jurídica não pode, em situação nenhuma, ser beneficiária da justiça gratuita, porque o hipossuficiente para a gente é a pessoa física empregado. O empregado necessariamente é pessoa física, então a própria razão de ser do processo do trabalho é corrigir em normas processuais a desigualdade que existe no âmbito da relação material. Então essa é uma primeira corrente mais radical, que não permitiria a aplicação para a pessoa jurídica dos benefícios da gratuidade judiciária. Por outro lado, tem uma corrente que entende não, qualquer pessoa jurídica pode, desde que consiga comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. E uma corrente intermediária que utiliza a ideia da isonomia, que parte da premissa que se o empregador ele está caracterizado como microempresa, nos termos da Lei Complementar 132, pelo princípio da isonomia, o microempreendedor ele seria tão dependente daquele tipo de empreendimento como fonte única de seu sustento, quanto o próprio trabalhador, pessoa física. Então, aplicaria também a ele o benefício da justiça gratuita. Então, essa crítica do Sotomayor, ela pode ser discutida, mesmo que ela pode ser analisada, mesmo que a gente não tivesse o novo CPC. Realmente, será que com a regra geral que a gente tem hoje na Lei 1060/1950, com a mudança trazida em 2009, será que o empregador pode receber esse benefício na Justiça do Trabalho, empregador pessoa jurídica? E aí, só lembrando, o TST ele tem uma instrução normativa, a número 3, que diz que o depósito recursal trabalhista ele não tem a natureza de taxa, mas sim de pressuposto recursal específico. E era por isso que, tradicionalmente, a jurisprudência do TST nunca isentou o empregador, mesmo quando concedeu o benefício para isentar das custas, ele não impedia o depósito recursal. Só que em 2009 veio esse novo inciso que tem essa redação.
dos depósitos, dispensa dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso. Ele não fala mais em taxa. Depósito no sentido amplo, inclusive aqueles, a meu entender, para garantir a execução, para antecipar a condenação, que é o caso do nosso depósito trabalhista. O TST ainda não, pela pesquisa que eu fiz da jurisprudência, ainda não adequou o entendimento a essa mudança que aconteceu em 2009. Então, não sei se vai fazê-lo por ocasião do novo CPC. Meu entendimento pessoal é no sentido de que sim, o empregador, pessoa jurídica, ele pode se beneficiar tanto da isenção dos depósitos recursáveis quanto das custas, mas para isso tem necessidade de prova da impossibilidade de atender, de arcar com os custos do processo. Mas, repito, não é esse o posicionamento atual do Tribunal Superior do Trabalho e o novo CPC não altera em nada essa situação legislativa atual. Só um pequeno acréscimo. O TRT Santa Catarina, inclusive, tem súmula tratando do assunto, salvo engano, é a súmula 30, que não se aplica à pessoa jurídica a concessão da gratuidade da justiça. E como o novo CPC revogou quase a totalidade da Lei 1060/50, não o fez por inteiro, indica os artigos que revoga, trata da gratuidade da justiça em alguns artigos, lista os casos de gratuidade, permite parcelamento, permite o pagamento de um ato processual. A parte para esse ato eu consigo pagar, então você paga. O outro eu consigo, mas de forma parcelada. Será feito assim, o outro eu não consigo. Então aqui eu concedo. Então o novo CPC ele trouxe novidades e ele coloca de forma expressa, presume-se a hipossuficiência para a pessoa natural. A pessoa jurídica, se houver impugnação, o ônus da prova é dela. É dela. Então, quer me parecer que o assunto, como comenta o colega Luiz Fernando, ele vai retornar à tona a partir da vigência do novo CPC. Quero crer que se mantenha tal qual está atualmente. Fico a imaginar se deixar de existir o depósito recursal para o recurso de pessoas jurídicas, e à medida que começarmos a conceder esses benefícios, nós precisaremos abrir um incidente processual para verificar, constatar a veracidade ou não da dita declaração e com as consequências da declaração falsa ou verdadeira. E o Supremo já disse que essa garantia de futura execução, pressuposto processual, é constitucional. Então isso não se discute mais. E essa verificação vai exigir algum conhecimento contábil, né? Pois é. Que vai complicar um bocado, né? Porque vai ter que analisar planilhas e orçamentos e receitas, despesas. E só, se me permita só um acréscimo, Reinaldo, a preocupação também que eu tenho é justamente porque essas mesmas decisões do TST que negam ou que concedem a gratuidade judiciária se remetem à Lei 1060, mas elas não enfrentam a mudança que teve em 2009. Elas continuam simplesmente se referindo ao inciso 2º ou 3º que fala em taxa e que o depósito recursal trabalhista não é taxa. Mas justamente até por uma questão de coerência com a mudança legislativa que teve em 2009, é necessário que tenha um argumento a mais, nem que seja essa incompatibilidade com o próprio princípio do processo do trabalho para que afaste a possibilidade de isentar o depósito recursal do empregador. Mas assim, o simples fato de ser natureza de garantia da execução, acho que ele por si só não é um argumento que impeça a concessão do benefício. Acho, como você bem pontuou, a dificuldade que a gente vai ter para o processo trabalhista de apurar essa prova, essa insuficiência, e mais, a quantidade de recurso vai virar recurso automático do empregador. Então, acho que E só um detalhe último, complementar, o crédito trabalhista, consabidamente, é de natureza alimentar. Se constatada a hipossuficiência, paga primeiro os impostos ou primeiro o crédito de natureza alimentar. Então ele tem que fazer o depósito recursal. Quer me parecer que por aí
ou acaba ou elimina sobremaneira a possibilidade da concessão. Mas, no meio jurídico, os argumentos podem variar para lá ou para cá e quem tem a última palavra é que manda. Então vamos à próxima pergunta. O servidor Albano Filho, lotado no gabinete do Dr. Roberto Guglielmetto, questiona o seguinte: diante do disposto no parágrafo 1º do artigo 518 do vigente CPC, é possível denegar seguimento ao recurso ordinário interposto em face de uma decisão proferida em primeiro grau, quando verificada que a matéria apreciada na sentença está em conformidade com as súmulas do TST e do STF. Qual será a tendência de novos entendimentos acerca dessa matéria, levando-se em conta a tão almejada celeridade processual? Dr. Luiz Fernando, por gentileza. Bom, a pergunta ela trata do parágrafo 1º do artigo 518, que é a possibilidade do juiz de primeiro grau ele negar seguimento a um recurso quando a decisão tiver de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Tá? Esse dispositivo ele não está repetido pelo novo CPC. Então, a partir de março, a gente não vai ter essa possibilidade. Por quê? Porque uma das grandes mudanças do novo CPC é justamente o fim do juízo de admissibilidade, lá para o processo civil. E já adianto meu entendimento, acho que no processo do trabalho a gente continua tendo, sim, o juízo de admissibilidade por termos norma própria na CLT. Então, para o processo do trabalho, acho que o 518, parágrafo 1º atual, ele é aplicável. O juiz de primeiro grau, se identificar que uma decisão está de acordo com a súmula e que não existe controvérsia fática, que a decisão simplesmente questiona o aspecto o recurso simplesmente questiona o aspecto jurídico da aplicação ou não daquele precedente, então acho que o juiz de primeiro grau pode negar seguimento ao recurso, cabendo agravo de instrumento para tentar destrancar. Com o novo CPC, só quem vai poder negar seguimento para um recurso vai ser o relator, no processo civil comum. Então vai ser continua sendo dos poderes do relator decidir monocraticamente uma decisão que já está de acordo com um precedente ou com uma súmula já formada. Mas acho que para o processo do trabalho a gente vai perder a base para fazer essa rejeição liminar no primeiro grau, porque o 518, repito, ele não está repetido no novo CPC. Ok, obrigado. Pergunta agora ao Dr. Reinaldo. A pergunta é formulada comum por dois servidores, Fernando Guimarães, que é lotado no gabinete do Dr. Grácio, e Adriana Rames Eli, do gabinete da doutora Águida. E ambos questionam como será aplicado ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 ao 137 do CPC. Esse é um dos temas de grande indagação. Nenhuma dúvida. Até porque o legislador, no novo diploma processual comum, regulou exaustivamente o procedimento envolvendo o, aspas, incidente, fecha aspas, de desconsideração da personalidade jurídica. Por que eu coloquei aspas no incidente, e esse é o título que consta lá na denominada intervenção de terceiros? É uma das modalidades de intervenção de terceiros do novo CPC, porque a parte pode requerer na petição inicial a desconsideração. E em o fazendo, não se trata de nenhum incidente, mas sim de um pedido tal qual os outros pedidos principais. E nesse caso a decisão será em conjunto com a sentença. Mas fora essa situação, o legislador permite a desconsideração em qualquer fase do processo, fase de conhecimento, petição inicial até a sentença, na fase de liquidação, na fase recursal, e aí perante o relator, a todo momento é possível o dito incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E com contraditório prévio, suspendendo o processo, exceto se vier com o requerimento já na petição inicial. Esse incidente, que está minudentemente regulado, com direito a contraditório, produção de provas, decisão
e, salvo quando julgado com a sentença, está dito com todas as letras que se trata de decisão interlocutória e que é cabível agravo de instrumento, lembrando que no novo CPC não existe mais agravo retido, e as hipóteses de agravo de instrumento são só as previstas em lei, e este é um caso de previsão legal, de recorribilidade. Olhando esse procedimento todo, e olhando o nosso processo do trabalho, que é totalmente simples e desburocratizado, quer me parecer completamente incompatível. Até porque nós trabalhamos com a teoria menor. O processo chegou à fase de execução. Não tivemos êxito em cobrar do devedor principal, de regra PJ, a pessoa jurídica, a desconsideração é automática. Em razão da infração à lei, a infração ao contrato, inclui-se os sócios responsáveis à época do dito contrato, com limitação do sócio retirante até a data em que ele saiu. Ele é incluído no polo passivo, determinação da Corregedoria Geral do TST, até para que, se alguém requerer uma certidão, já conste o nome do sócio como demandado no processo. E ele é citado para pagamento ou garantia em 48 horas. Até no evento que tivemos em abril, eu fiz a seguinte analogia. O artigo 2º da CLT, quando trata que devedor é a empresa e também todos aqueles que integram o grupo dela. Inexitosa execução na via execucional. Nós não trazemos as outras empresas integrantes do grupo, e até porque são solidariamente responsáveis por força de lei, nós não fazemos isso de forma simples, descomplicada, nem por isso se nega o direito ao contraditório dessas empresas a tempo e modo. Citação, 48 horas para garantir ou pagar, garante o juízo, embarga e discute, aduzindo toda a tese que entender por bem. Fora essa situação da corrente menor, consigo vislumbrar a situação de, eventualmente, sócio de fato. Inexitosa execução, em face da pessoa jurídica, inexitosa em face do sócio, corrente menor, mas vem a informação aos autos que existe um sócio de fato. Precisamos investigar se há o sócio de fato. Aqui sim, e isso nós já fazemos, independente de procedimento previsto em lei ou não, até para assegurar o contraditório, se abre um contraditório. Se permite manifestação e depois se decide, e a decisão é irrecorrível. Então, fora essa situação, que quando muito poder-se-ia dizer, mas aí vocês estão adotando o procedimento do processo civil? Não, nós estamos adotando o procedimento que sempre adotamos. Então eu defendo o total encabimento na Justiça do Trabalho, mas autorizo hoje, se a parte propuser ação em face também do sócio, não retiro ele do polo passivo e o condeno de forma solidária ou subsidiária, dependendo do entendimento, dependendo da situação, até porque isso, bem sabemos, acaba com as discussões de quando que inicia a fraude à execução em face do sócio que é incluído só na execução. Apenas fazer um acréscimo aqui, acho que essa a previsão no CPC acaba encerrando uma discussão que a gente viu em outros TRTs, não muito aqui na 12ª região, se existia ou não interesse de agir do reclamante em ajuizar a ação contra a empresa e contra o sócio que está no contrato social. Vários TRTs eles têm entendimento no sentido de que, como a súmula 205, salvo engano, foi revogada, que era aquela que dizia que o devedor tem que constar do título judicial, você não poderia redirecionar a execução, como ela foi revogada, não teria interesse de você trazer a discussão da desconsideração da personalidade jurídica para a fase de conhecimento, porque na execução você poderia fazê-lo. Então, acho que com a previsão aqui no CPC, deixa claro que existe interesse jurídico, sim,
para quem queira adotar. Era um dos que entendia que não tinha interesse de agir. Mas hoje, com a mudança do CPC, me levou a repensar essa opção. Por mais que seja uma opção que a gente não aplique diretamente para o processo de trabalho, para essa finalidade de interpretação, de identificação do interesse jurídico no pronunciamento jurisdicional, ela acaba existindo. Só continuo achando que não, se eu fosse autor, eu não ia querer trazer essa discussão para a fase de conhecimento, exceto na hipótese do sócio de fato, né? Ainda mais quando eu tenho a possibilidade de fazer aquela averbação cautelar para restringir o patrimônio do devedor e já caracterizar a fraude de execução. Só a ponderação, Luiz Fernando, conforme mencionei, é exatamente a inclusão, já quando do ajuizamento da ação trabalhista em face da empresa e colocando no polo passivo esses eventuais responsáveis lá na fase de execução, seja solidária ou subsidiária, é que o CPC ele não define qual é o marco inicial da fraude de execução. Ele tem um comando genérico que diz: considera-se em fraude à execução, o artigo 593 hoje, inciso 2, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando ao tempo desses atos, corria demanda contra o devedor capaz de reduzir a insolvência. Isso é o quê? É o ajuizamento da ação? É a citação dele lá na fase de execução? Isso tem gerado e continua gerando inúmeras divergências. Inúmeras. E no novo CPC está escrito que será a partir da citação dessa pessoa cuja desconsideração se pretende incluir, seja a desconsideração inversa, trazer uma outra pessoa jurídica para o polo passivo, seja a inclusão do sócio. É a partir da citação dele, seja a citação da fase de conhecimento, seja a citação para o dito incidente. E em razão dessa situação, até quem tiver interesse, procurem acórdão da minha relatoria, processo de PJE, o número 1224 é o número de processo, mas procure por fraude à execução. Eu adotei a tese defendida por dois colegas juízes do trabalho, o Benhur, do Rio Grande do Sul, e, salvo engano, o Beber, eu acho que é de autoria de ambos, que a fraude à execução que nós temos que aplicar no processo de trabalho não é essa do 593, inciso 2º. É a do 593, inciso 3º. Nos demais casos que a lei prevê, tem fraude à execução. E no caso do crédito tributário, a fraude à execução se caracteriza com a emissão da certidão de dívida ativa na fase extrajudicial, artigo 185 do Código Tributário Nacional. Houve alteração do dito dispositivo 195. E em razão disso, feito o paralelo entre o crédito de natureza fiscal e o crédito de natureza trabalhista, e estando expresso no CTN também, artigo 186, que o trabalhista prefere ao fiscal, ora, existe uma presunção absoluta de fraude para o fiscal na via extrajudicial antes do ajuizamento. O fiscal vai receber, o crédito trabalhista não. Então, aquele sistema especial que é previsto para o fiscal, ele é plenamente compatível também com o processo do trabalho para efeito de definir fraude à execução. E esta semana tive sessão, na quarta-feira, havia de novo essa matéria da minha relatoria. A votação foi unânime, o acordo ainda acredito que não está publicado, mas é nos mesmos moldes daquele anterior. Isso nos elimina inúmeros entraves que estamos tendo hoje na fase de execução. Porque na hora em que o sócio é citado e é incluído, tudo que ele vendeu do ajuizamento da ação trabalhista da empresa até o momento em que ele entrou, se considera que a venda é válida e que o terceiro, que age de boa-fé, tem direito à segurança jurídica. Teses essas que eu tenho nesses próprios acórdãos também rechaçado, mas há uma situação anterior a essa, que é a aplicação do mesmo sistema da fraude à execução fiscal para a fraude à execução trabalhista.
Uma perguntinha bem pequenininha. É que eu só não entendi para fazer o paralelo com... Porque a fraude na execução fiscal se daria a partir da inscrição em dívida ativa, né? Exatamente. Quando que seria trabalhista, então, já que a gente não tem uma certidão... Qual que é o marco que tu defendes que eu não entendi? O ajuizamento da ação. Mesmo contra a empresa em relação ao Mesmo sócio? contra a empresa, até porque o sócio já é um devedor em potencial e por força desse sistema comparativo. Apenas para também fazer uma complementação, partindo de uma premissa de que o incidente de desconsideração do CPC ele pode ser aplicado no processo do trabalho, essa premissa o Reinaldo já afastou, mas apenas para enriquecer o debate aqui, um ponto que eu acho que é indiscutível é que se essa decisão for dada em caráter incidental na execução, ela não vai admitir, ou no fase de conhecimento, ela não vai admitir agravo de instrumento, como prevê no CPC, porque a gente tem um princípio do processo do trabalho que é justamente da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Então, como é que eu vislumbraria a recorribilidade dessa decisão que desconsiderou ou que não desconsiderou a personalidade jurídica? Se for na fase de conhecimento, o recurso contra ela vai ser o recurso ordinário junto com a sentença, com a decisão terminativa. Se for na fase de execução, acredito que a gente possa fazer um paralelo com a exceção de pré-executividade. Se o incidente não for acolhido, ou seja, se o juiz não desconsiderar a personalidade jurídica do sócio, o exequente ele vai poder desde logo apresentar interpor agravo de petição. Caso haja desconsideração da personalidade jurídica para atingir o sócio, aí sim não vai caber recurso imediato do sócio, mas ele vai poder, depois de garantir a execução, embargar a execução, apresentar embargos e rediscutir a questão da desconsideração num agravo de petição. Acredito que é o único meio da gente tentar compatibilizar o incidente do CPC com o sistema recursal do processo de trabalho. Só um comentário bem pequeno. Fred Didier, ele tem o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que abrange magistrados, advogados, acadêmicos, operadores do direito em geral. Eles editaram em 3 ou 4 encontros, e esses encontros iniciaram antes mesmo do início da vacatio legis. Eles têm 368 enunciados, alguns próprios da área trabalhista, e um dos temas enfrentado é esse, e eles entendem cabível o agravo de petição. Ou de instrumento, não lembro. Então, ele fala em agravo de petição mesmo quando desconsidera, salvo engano. Isso entende cabível o agravo de petição. Aí conflitaria com tudo que o Luiz Fernando comentou, e esse agravo de petição estaria à deriva de qualquer garantia do juízo. Ou seja, não há garantia do juízo, já haveria um recurso do suposto devedor, ou seja, decisão interlocutória, artigo 893, parágrafo 1º CLT, irrecorrível, que eles estão dando uma recorribilidade. O enunciado 126, ele fala em agravo de petição quando na fase de execução. Ele não fala na fase de conhecimento. Mas, ou seja, não fala nem na necessidade de embargos de execução. E esse fórum só aprova enunciado se não houver nenhum voto em contrário na plenária. Os magistrados do trabalho que estavam lá aprovaram isso. Curioso é que no outro fórum que teve específico de processo do trabalho, parece que essa tese já não foi adotada, aquele do Rio. Então, aquele do Rio não já é uma orientação totalmente diferente. Até para quem está estudando o CPC agora, é bem interessante a gente verificar os enunciados desse Fórum Permanente de Processo Civil e comparar com os enunciados dos eventos feitos pela magistratura. Recente a gente teve uma série de enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em que há vários enunciados totalmente contrários, opostos mesmo àqueles que foram aprovados por unanimidade nesse fórum permanente. Então tem muito espaço para discussão mesmo. O campo da incerteza ainda está amplo, né? Então, aproveitando essa deixa aí dos enunciados, o servidor Felipe Morales, da 7ª Vara de Florianópolis, ele gostaria de saber a posição dos senhores acerca do conteúdo de 5 destes enunciados recentemente editados pelo ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
Eu vou questionar separadamente cada uma dos enunciados, são 5. Não vou ler os 5, porque senão é muito conteúdo, muita informação, e depois pode ser que gere algum problema, né, de compreensão. Então, o primeiro enunciado, que é o enunciado de número 1, que ele pede a posição dos senhores, está assim redigido. Entende-se por fundamento referido no artigo 10 do Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil de 2015, o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Doutor Reinaldo, por gentileza. Artigo 10 do novo CPC. O juiz não poderá decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham previamente se manifestado, ainda que trate matéria deva decidir de ofício. A grosso modo é o que diz o artigo 10. Nenhum fundamento. Esse fundamento é fundamento legal? É fundamento fático? É só um, só outro? Ou é misto? O que o legislador quis dizer com isso? Inúmeras interpretações surgirão a respeito do que é fundamento. O fundamento tem a ver com a causa de pedir? Que a causa de pedir se desdobra em remota e próxima. Remota, o fato, próxima, a consequência extraída do fato. Com base na causa de pedir, a parte formula o seu pedido. E o demandado se defende com base na causa de pedir e com base no pedido. Elas estabeleceram a controvérsia. Fora isso, sobra a tarefa do juiz de julgar. Me deram os fatos, agora eu vou dar o direito. Eu não posso usar no julgamento, e lembrando que esse artigo ele não vale só para o primeiro grau, ele vale para todas as instâncias. Todos os julgadores, órgãos singulares ou colegiados. Eu julgarei e não poderei invocar nenhum tema de direito, nenhum fundamento a respeito do qual eles vão falar. E se é isso, haverá necessidade de escrevê-lo para permitir o contraditório, que também é outra situação prevista no CPC, a exigência de contraditório prévio a respeito do uso de fundamentos, para depois ocorrer o prosseguimento do julgamento. Essa expressão, como colocada no CPC, a intenção foi foi fundamento no sentido amplo. Até porque quando o legislador quer restringir, ele o faz. É claro que os magistrados vão interpretar de uma forma. Os advogados vão interpretar de forma literal. O que prevalecerá no final? Difícil dizer. Mas, pelo menos, nós do processo do trabalho temos uma outra pergunta antes disso. Isso se aplica para nós? Graças a Deus. Complementando, essa divergência que a gente falou é uma das situações que a gente está aqui. No fórum, se no fórum da EFAM, no enunciado da EFAM, o entendimento é que fala apenas em fundamento relacionado aos fatos, ao suporte fático, o enunciado 108 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, ele fala que expressamente que não se pode decidir com base em causa de pedir ou fundamento de fato ou de direito a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes e a prova, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. E o mais grave, o 108, ele fala especificamente que isso seria aplicável para o processo do trabalho. Então, se na petição inicial do processo do trabalho o reclamante ele não tem a obrigação sequer de expor os fundamentos jurídicos, basta que ele exponha os fatos, a narrativa de fato, fica para mim complicado entender o enunciado 108 para que ele abranja para o processo do trabalho fundamento de fato e também fundamento jurídico. Acho que para esse caso, a nossa interpretação no processo do trabalho, o caminho me parece ser entender que a fundamentação é unicamente
ligada aos fatos, que é aquilo que eu posso exigir do reclamante na petição inicial. Porque senão, basicamente, a gente teria em 100% dos julgamentos, que ficar dando prazo para um e para outro, porque o reclamante nem na inicial tem obrigação de apresentar os fundamentos jurídicos, e o juiz tem que decidir com o fundamento jurídico e fático. Então, me parece... Doutor Reinaldo, imaginando que a doutrina, a jurisprudência se consolide no sentido de que esses institutos são plenamente aplicáveis ao processo de trabalho e que o fundamento não são apenas os fatos, mas também as questões de direito. Pergunto, o juiz, para pronunciar uma prescrição não arguída pelo réu, ele deve pedir a autorização das partes para fazê-lo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E não só por força desse artigo 10. Por força do artigo 7º, artigo 7º, parte final, que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. E o artigo 9º, mais específico ainda. O juiz não proferirá decisão contra nenhuma das partes sem que seja previamente ouvida. Exceções, e aí vem as exceções, que não é o caso da prescrição e da decadência. E mais, no caso da prescrição e da decadência, como o legislador permite, no artigo 332, situações de julgamento de improcedência do pedido, caso de improcedência do pedido, que são aquelas situações dos precedentes obrigatórios, aquela situação toda lá, isso, que é a tal da improcedência liminar do pedido, o legislador deu uma escorregada legal aqui e disse o seguinte, parágrafo 1º do 332, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a prescrição e decadência. 2 erros. Primeiro, em todos os casos do 332, nem liminarmente ele pode julgar improcedente o pedido. Ele tem que atender o artigo 7º, inciso final, e o artigo 9º, e o artigo 10º. Mas, ainda que ficasse de fora o 10, sobram aqueles outros 2. Então, dizer que o juiz vai julgar liminarmente constitui um equívoco enorme e está em sintonia com o restante dos artigos do Código. Pior, ele diz que no caso de prescrição ou decadência, o juiz julgará improcedente o pedido. No mérito, nós temos 3 escadinhas. A primeira escadinha é a prejudicial de mérito, que é prescrição ou decadência. Quando o juiz reconhece, ele parou nessa escadinha. Ele não passou para a escadinha seguinte, que é o exame das questões prejudiciais, e não foi para o mérito para analisar o pedido A, B, C, D e julgar procedente ou improcedente um ou outro. É o nosso legislador. Prosseguindo então, vamos lá. O segundo enunciado arrolado pelo servidor Felipe Morales é o enunciado de número 6, que tem a seguinte redação. Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório. A gente aplica basicamente a mesma ideia que a gente já discutiu agora, né? A gente está tratando da obrigação de fatos ou também fatos e direito, né? Questão jurídica, né? Entendo eu que o enunciado aqui, eu concordo com o enunciado nesse aspecto. Acho que as partes não podem ser pegas de surpresa quanto à questão fática, quanto aos argumentos de natureza fática. Inclusive devem produzir prova quanto a isso. Mas acho que continua integral a ideia do iura novit cura, né? E, como o Reinaldo bem lembrou, tanto que em várias outras situações o próprio Código autoriza que o juiz julgue improcedente liminarmente os pedidos. Ok. Doutor Luiz Fernando, prosseguindo então com o senhor. O terceiro enunciado que ele mencionou é o de número 13, que diz o seguinte, abre aspas, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do novo CPC, não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios. Fecha aspas. E aí a questão é bem interessante, que quando você tem um precedente já formado, a carga argumentativa da parte que vai defender
aplicação daquele precedente é bem diminuída. Basicamente, você tem uma operação de subsunção. Se o precedente estiver bem estruturado, com todos os requisitos da ratio decidendi bem clara para que se possa ser extraído. Então, basta que você adeque a situação fática àqueles argumentos jurídicos que já foram enfrentados pelo precedente. E aí, todas as discussões, seja a favor do precedente, seja contra o precedente, que já tiveram sido enfrentados quando esse precedente se formou, ou nos julgamentos que foram levados já sucessivos ao mesmo órgão que criou esse precedente, eles já se presumem abrangidos e justificados pelo próprio precedente em si. É muito complicado a gente ter essa ideia de precedente com a estrutura de enunciado que a gente tem hoje, principalmente no TST, onde nem sempre a ratio decidendi está clara, onde nem sempre a razão de decidir, o fundamento da decisão está claro. Então, basicamente, a gente se vê muito tendo que interpretar precedente, as súmulas do TST, olhando só para a súmula em si, como se fosse uma norma, uma regra de uma lei, quando na verdade o correto seria a gente ir atrás do julgamento que originou aquela súmula para saber qual foi a razão contexto, de decidir, né? que fundamentou. Então acho que a ideia é da carga argumentativa realmente diminuída para quem quiser se enquadrar no precedente. Se você quiser superar o precedente, o seu ônus argumentativo é muito maior, e aí você vai ter que justificar aquelas hipóteses que eu falei de superação do precedente, ou de distinção, distinguish e overruling. Próximo enunciado é o de número 40, abre aspas, incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, fecha aspas. A ideia aqui é que numa determinada decisão judicial não foram enfrentados todos os argumentos que as partes trouxeram. Se você fizer uma interpretação simplesmente literal do novo CPC, essa decisão poderia ser considerada como omissão, ausência, sem fundamentação, e só que esse enunciado ele vem esclarecer que vai caber ao recorrente que buscar anular aquela decisão, modificar aquela decisão, demonstrar que o argumento, a tese sobre a qual o juiz não se manifestou, ela por si só seria capaz de alterar a conclusão do julgado. Então, para ser um exemplo bem bobo e bem prático, uma questão de horas extras em que o juiz julgou procedente o pedido de horas extras, em que uma das teses da defesa era que ele estava submetido àquela exceção do 62 por fazer trabalho externo, e a decisão não abrangeu essa tese de defesa. Acredito que mesmo antes do CPC você já teria uma omissão aí por deficiência de fundamentação. E esse enunciado ele expressa esse entendimento, que só vai ter relevância a omissão se ela por si só for capaz de alterar a conclusão do julgado. Como nesse caso, se ele está inserido no regime genérico, claro, do regime excepcional do trabalho externo, ele não vai ter direito à hora extra. Então, se esse argumento fosse acolhido, a conclusão poderia ser outra. Então, esse argumento tem que ser enfrentado. Agora, imaginemos a situação inversa. O juiz ele disse, não tem hora extra porque ele trabalhava externamente. E aí o reclamante vai recorrer para dizer ele não abrangeu a tese da nulidade do sistema de compensação. Ora, é irrelevante. Aí esse argumento, por mais que não tenha sido enfrentado na defesa, até por uma relação de prejudicialidade, ele acaba sendo prejudicado. Então o argumento por si só ele que foi omitido para que a decisão seja considerada viciada, com falha de fundamentação, esse argumento ele tem que ser relevante. É quase uma aplicação da instrumentalidade das formas, da transcendência das nulidades, o n'est de nullité sans griffe, né? Então, enfim, é algo que a gente vem aplicando já antes do novo CPC. Certo. E o último enunciado, o de número 41, que está diretamente ligado ao tema, abre aspas, não será declarada nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela parte. Fecha aspas. Aqui também, falando novamente da mesma situação, você só vai ter nulidade se houver prejuízo.
O Dierle Nunes, ele tem um posicionamento um pouco diferente. Ele fala que os juízes e os tribunais eles não estão autorizados a julgar com base em fundamento jurídico e também fático sobre o qual as partes não tenham controvertido, incluídas aí até questão de ordem pública. E ele diz que isso não decorre do novo CPC, decorre do próprio regime constitucional do contraditório e da ampla defesa. Eu, até pelas mesmas razões que eu já defendi no enunciado anterior, acredito que o entendimento mais correto seja de que só um argumento que por si só e ligado ao fato, a questão fática, né, só um argumento que seja ligado aos fatos, ele depende do contraditório prévio, e só um argumento que seja relevante sozinho para modificar uma mudança na decisão, ele poderia caracterizar um vício por ausência de fundamentação. Ok, obrigado. A servidora Diana Bodanese, da segunda vara de trabalho de Chapecó, redigiu o seguinte: no que pertine aos elementos da sentença tratados pelo artigo 489 do novo CPC, principalmente no que se refere ao parágrafo 1º, inciso 4º, que considera não fundamentada a decisão quando não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, no caso de ser aplicável ao processo do trabalho, de que modo poderia ser cumprido o comando quando considerada a multiplicidade de pedidos, fatos e argumentos em uma única ação trabalhista. Pode ser considerada fundamentada a decisão quando adotada uma tese que de forma genérica contraria as demais arguídas? E ainda, um princípio pode ser considerado um conceito jurídico indeterminado? Em caso positivo, de que forma aplicá-lo como fundamento para a decisão? Dr. Luiz Fernando, por gentileza. A primeira questão que a gente tem que responder é: o novo CPC ele altera a necessidade de fundamentação, ou essa necessidade de fundamentação de uma decisão ela sempre continua a mesma porque a própria Constituição assim exige? Acredito que pela própria Constituição o juiz não pode deixar de apreciar uma tese, seja de defesa, seja para procedente, que seja relevante, que por si só possa influenciar na mudança da conclusão do julgado. Isso já era assim antes do CPC e vai continuar sendo, na minha opinião, daqui com o novo CPC. E a outra pergunta fala especificamente trazendo essa fundamentação minudente para o processo do trabalho. Como conciliar isso com a quantidade de pedidos e de causa de pedir que a gente tem? Acumulação objetiva é regra no direito processual do trabalho. Para a gente, sem dúvida, é mais difícil. A acumulação objetiva, inclusive com causas de pedir diversas, ela sempre trouxe uma dificuldade de decidir para o juiz do trabalho muito maior do que na justiça comum, seja comum federal, seja comum estadual. Por quê? Porque, como regra, nos outros ramos do judiciário, você tem um pedido ou dois com uma causa de pedir, ou normalmente a mesma causa de pedir para dois pedidos, e aqui no processo do trabalho todos nós sabemos que a gente tem petição inicial de A a Z, às vezes com ZZ também, né? E então, acumulação, uma hora tratando de um dano moral por assédio sexual, e no mesmo processo eu estou falando de hora extra, e eu também estou falando de periculosidade, enfim, situações que não guardam relação de prova uma com a outra. E essa dificuldade ela existe no direito processual do trabalho e vai continuar existindo. Mas eu não acho que essa dificuldade, nem antes e nem depois do CPC, ela altere o dever, a obrigação da decisão judicial trabalhista ser também fundamentada. Todos os argumentos relevantes eles devem ser enfrentados, sim, pelo juiz do trabalho. A outra questão aqui que fala é se o princípio pode ser considerado um conceito jurídico indeterminado. Né? E aí eu queria até lembrar a lição do Humberto Ávila, que para mim é quem melhor fez a distinção de regra e de princípio. Humberto Ávila, ele fala que os princípios eles
apresentam realmente um grau de abstração, mas não é só isso que caracteriza o princípio. Os princípios, eles não têm pretensão de decidibilidade, ou seja, um princípio, pela própria natureza, pela própria estrutura do princípio, ele não vai te oferecer a resposta imediata para uma determinada questão. Ele não vai estabelecer qual a regra de conduta de forma imediata. Ele pode te levar a uma regra de conduta de forma mediata, ou seja, você com outros argumentos complementares àquele princípio, você pode identificar qual a conduta que deveria ou que não deveria ser tomada com base naquele princípio. Mas ele, por si só, ele não tem pretensão de decidibilidade. Então, Humberto Ávila, ele é bem claro em dizer assim: para você decidir de acordo com uma regra, o seu ônus argumentativo, sua carga argumentativa, ela é menor. Para você decidir de acordo com o princípio, a sua carga argumentativa ela é maior. Então, você justificar uma determinada decisão trabalhista simplesmente dizendo, por força do princípio da proteção ou da dignidade da pessoa humana, você não está cumprindo o seu dever de fundamentar, e repito, não está cumprindo antes do CPC e não vai estar cumprindo depois do novo CPC. Então, é nesse sentido da diferenciação do ônus argumentativo do dever de fundamentar. Então, as regras, elas têm uma pretensão de decidibilidade, elas já indicam prima facie qual a conduta que deve ser tomada, são aplicáveis como regra por subsunção. Os princípios, por outro lado, eles não têm essa pretensão de decidibilidade, mas sim de complementariedade. E aí, por isso, você depende de uma argumentação maior. O que o CPC ele quer vedar são decisões desse tipo. Eu condeno em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Ou eu condeno de acordo com a prova testemunhal, mas eu não especifico o que é a prova testemunhal, qual foi a verdade que eu extraí de acordo com a prova testemunhal. Então, essas vedações, essas decisões, elas são consideradas de forma expressa pelo novo CPC como não fundamentadas. E, na minha opinião, elas já são não fundamentadas mesmo antes dessa alteração do Código de Processo Civil. Doutor Reinaldo, servidor Fernando Guimarães pergunta: os honorários advocatícios serão considerados com a mesma natureza alimentar e os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas, conforme o artigo 85, parágrafo 14º do novo CPC? O novo CPC é bastante claro, do artigo 85, nos seus 19 parágrafos, todos tratando de honorários de advogado, especificamente no 14, ao atribuir a natureza jurídica alimentar ao serviço realizado pelo advogado. E, ainda que esses honorários sejam devidos ao escritório a que ele está vinculado, não perdem essa natureza jurídica. Todavia, como no âmbito trabalhista não existem honorários advocatícios de regra, porque o TST editou aquelas súmulas que não têm solução, a 219 e a 329 estão lá e nós estamos atrelados a elas. Fora isso, nos termos da Instrução Normativa 27/2005, curiosamente, naqueles casos submetidos à Justiça do Trabalho, em que se não discute as causas que não guardam correlação com a relação de emprego, aí se determina que se aplique o CPC, e aí nós vamos condenar em honorários, e nós vamos aplicar a possibilidade de penhorar, daí, aqui. Olhem que situação mais inusitada. O advogado, no cível, ele cobra os seus honorários. Aliás, esta semana, na quarta-feira, eu estava em uma sessão de julgamento onde o advogado, em razão de um indeferimento na execução, da penhora de parte do salário do executado, agora também empregado, para pagar parte, uma penhora de parte dos salários para ir pagando os créditos em execução também de natureza trabalhista, e ele sustentou, e fazendo esse comparativo, que o advogado na Justiça Estadual, ele cobra os seus honorários. E, curiosamente, o trabalhador que tem um crédito também de natureza salarial, na Justiça do Trabalho, ele não consegue cobrar, mesmo havendo natureza salarial idêntica, porque os dois estão trabalhando, credor e devedor,
Qual foi o julgamento unânime? Não participei, não votava, mas no tribunal tem sido assim, em razão do que o TST tem decidido, não pode piorar. Está no rol das empeorabilidades. Mas o novo CPC vai nos ajudar. Sabe por quê? Porque lá está expresso que se o executado ganhar mais de 50 salários mínimos, aí é possível a penhora. Só complementando, também tem o 529 do CPC, que ele fala do cumprimento de sentença em obrigação de prestar alimentos. Ele autoriza a penhora, expressamente a penhora de salários nesses casos, né? E, mais interessante, o 533, também nesse mesmo capítulo, diz que também pode haver penhora de salário quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos. Ou seja, você tem uma indenização por um ato ilícito no cível que inclui o dever de pagar uma pensão mensal de alimento. Você vai poder, então, penhorar salário lá. Será que aqui no processo do trabalho, nem mesmo por uma indenização decorrente de acidente de trabalho, a gente vai continuar sem poder penhorar parte dos salários? Porque, para mim, parece um pouco surreal que eu possa, num acidente de carro automobilístico, e tenha obrigação de prestar pensão alimentícia sob forma de indenização, eu consiga penhorar o salário, parte do salário de alguém, e num acidente de trabalho eu não consiga fazê-lo. Realmente acho que já não é sem tempo da jurisprudência trabalhista avançar e seguir o que o STJ já tem feito para os honorários advocatícios, né? Senhores, recebemos uma pergunta de Kleber e Dolores, da 2ª Vara de Trabalho de Lages, que diz o seguinte: com a revogação do artigo 11 da Lei número 1060/50, como ficam os honorários assistenciais? Pois a Lei 5584/70 refere-se expressamente à Lei 1060. Será possível fazer uma interpretação por analogia e aplicar os percentuais previstos no novo CPC aos honorários assistenciais? Acredito que, como o Reinaldo já pontuou hoje de manhã, o que o novo CPC fez foi tirar vários desses dispositivos de uma legislação específica e trazer para o corpo do Código de Processo Civil. Então, se em algum momento alguma norma processual de um outro ramo do direito, como a gente tem no processo do trabalho, fazia remissão a um desses dispositivos revogados da Lei 1060, a gente vai buscar uma norma equivalente no próprio corpo do direito processual civil, repito, desde que preenchidos aqueles pressupostos, aqueles requisitos de compatibilidade do 769 da CLT. Doutor Reinaldo, a servidora Caroline Silva Miller Bianco, acerca de uma das suas respostas, ela fez uma colocação que não chega a ser uma pergunta, mas se eu quiser fazer alguma análise, ela diz o seguinte: e ao se analisar que o CPC foi objeto de discussão por parlamentares, membros de outros poderes, esse debate do direito ao lazer é fundamental, porque significa um avanço social. Fecha aspas, ela fez essa colocação. Alguma colocação? A razão da tese que eu expus. Na literalidade da CLT, nós já temos a previsão de contagem em prazos. No CPC, nós também temos. No processo criminal, nós também temos. Sempre foi da tradição do direito brasileiro contar de forma contínua os prazos. Uma vez iniciado, não interrompe, não suspende, de regra, e vai até o marco final e prorroga para o dia útil seguinte. Se isso era da tradição do direito brasileiro e não é mais, é porque isso foi objeto de um amplo debate e houve alguma razão para isso, que deve ser exatamente o direito ao lazer previsto a todos. Acho que o argumento que a gente tem é justamente esse. A pedra de toque que eu falei no começo seria restringir os argumentos que não fossem para a efetividade do processo. Então, por essa linha, você não aplicaria, porque é uma norma unicamente de caráter processual. Então,
o que eu reputo interessante era realmente buscarmos critérios objetivos para decidirmos quais institutos importarmos ou não do novo CPC. E, sem dúvida, o argumento das férias, do direito ao lazer, ele é relevante demais. E até, por esse mesmo argumento, a gente poderia... Permita, até tentando imaginar a tua sequência de raciocínio, seria naquele período de suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que o CPC prevê, também trazer por esse mesmo argumento para o direito processual do trabalho ou não? O que precisa, na verdade, é uma uniformização desses prazos, porque isso aí nada mais corresponde a direito de férias do advogado. Porque nós, na Justiça do Trabalho, nós temos o nosso recesso forense, ou recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro, né? Fora as férias. E o que nós temos feito na prática, ano após ano? De regra, não marcamos audiência nos primeiros dias para permitir que o advogado as goze. E nos últimos tempos, os advogados têm requerido isso aos regionais. Sim, mais como um ato de gentileza do que efetivamente um direito, né? Exato. E até esbarrando, talvez, num próprio mandamento constitucional da emenda 45, né? Que foi uma exigência da própria OAB e hoje foi visto que não adequa à necessidade da sociedade como um todo. Mas a gente não pode esquecer que o mandamento de que são vedadas as férias forenses, ele continua lá na Constituição, né? Exatamente. Doutor Reinaldo, a última pergunta que temos aqui formulada diz assim, Delane formulou: quanto ao acordo de procedimentos previsto no novo CPC, não seria incompatível com o processo trabalhista, face ao princípio da proteção, princípio do direito material, porém com reflexos no processo do trabalho? É o tal do artigo 190 do novo CPC, a negociação processual. A possibilidade das partes criarem o procedimento que bem entenderem. O nosso processo do trabalho é rápido, célere e simples porque tem um procedimento uniforme. E isso é tão benéfico que o legislador do processo comum foi lá e copiou. Como eu expus hoje de manhã no aulão, no gráfico sobre o novo desenho do rito único da fase de conhecimento, que é o procedimento comum, agora a citação não é mais para responder, como no modelo atual. É para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. Claro que o legislador também permitiu que as partes negociem antes do processo, ou durante o processo, qual o procedimento que elas querem. Mas será que isso é interessante ao processo do trabalho? Nós não temos uma situação de vulnerabilidade, de regra, em um dos lados dos polos processuais, o trabalhador, porque a previsão legal é a negociação tanto prévia como no curso do processo. E quer seja prévia, quer seja no curso do processo, não é exatamente esse procedimento uniforme que nos dá essa agilidade que nós temos hoje e que os números estão a reconhecer que é uma das mais congestionadas do país? Eu não quero, com certeza nenhuma, esse instituto na forma que está regrado lá, porque vai, sobremaneira, atrasar o nosso processo e a cada vez que o processo passar pelas mãos do juiz, ele tem que parar e olhar que procedimento, qual é o passo seguinte. O controle de secretaria vai ser impossível, quase. Um caos. Verdade. E o curioso, só para concluir, Luiz Fernando, com o PJE, vai ser compatível? Essa colocação que eu ia falar. Um dos grandes avanços que a gente tem no PJE é a automatização de vários prazos, de vários atos de impulso do processo, e de repente, se cada processo tiver um prazo diferente, toda aquela vantagem que o PJE trouxe para a gente acaba deixando de lado. O PJE já não dialoga muito bem com a ideia do novo CPC, né? Ok. Então nós encerramos as perguntas que foram formuladas por escrito. Eu pergunto se alguém da plateia tem algum questionamento a fazer. Quanto a essa questão das partes não poderem conciliar quanto ao procedimento, também acho que não se aplica ao processo do trabalho, mas penso que ele poderia legitimar uma prática que às vezes, não sei como é que está em Dayal ainda, a gente não viu se de dilatar o prazo da defesa, que é um prazo peremptório, mas já fiz muitas vezes, com a concordância expressa do autor, 20 dias, 30 dias.
acho que esse artigo, nesse sentido, legitimaria isso. A colega Mariana Negreiros, que acaba de falar, está atuando na Vara do Trabalho de Indaial. Eu sou o juiz titular lá e ainda não nos encontramos, porque eu estou de férias. Ela passou a atuar recentemente lá. Na Vara do Trabalho de Indaial, nós temos o CPCTI, Código de Processo Civil do Trabalho de Indaial, que vigora há mais de uma década, que eu estou lá há mais do que isso. E na primeira audiência, se os advogados combinarem que estão já negociando e que a defesa não será apresentada naquele momento, já tem um macro pronto que, com a concordância do réu, a defesa será apresentada em tantos dias. O autor se manifesta no período de X a X e a audiência instrutória fica para o dia tal. Na verdade, nós podemos alterar o procedimento independentemente dessa autorização legislativa que tem no novo CPC. Porque nós temos, nos termos do artigo 765 da CLT, ampla liberdade na condução do processo. E é esse norte, o 765 e também o 769 da CLT, que nos dão essas cláusulas de contenção de tudo isso que está por vir do novo CPC e que não sei se interessará a quem ele é dirigido e que terá que aplicar. Para nós temos mecanismos no processo do trabalho para autorizar que aqui só entre o que efetivamente trouxer rapidez, celeridade e simplicidade para o nosso processo, que assim sempre foi e só depende de nós para que continue assim sendo. Era só um complemento, tentando imaginar quem que poderia alegar uma nulidade nessa convenção. Partindo do princípio da transcendência das nulidades, você não teria, em tese, prejuízo, ou quem teve eventual prejuízo, no caso o autor, que teve um prazo maior, ele deu causa também para aquela nulidade, então ele não poderia alegar, já que o requerimento foi comum das partes. Então, realmente, a gente, como o Reinaldo falou, a gente acaba, e a Mariana deu o exemplo, a gente acaba fazendo em várias situações essa negociação, estabelecendo o procedimento. Até a ideia me veio do calendário processual, que o CPC fala. A gente às vezes faz isso no próprio ata de audiência na perícia. Prazo de tal data para apresentar quesitos e nomear assistente, depois o perito vai ter tal lado, a gente já estabelece, muitas das vezes de comum acordo com as partes, esse calendário processual. Lógico que não tem a mesma sistemática, até mesmo a mesma vinculação que o CPC. Uma das dúvidas que eu tenho é qual a consequência do juiz não seguir esse calendário, né, processual do CPC. É um dos pontos que eu ainda... Ele está vinculado ao calendário. Sim, Artigo sim. 191. Ele vincula o juiz e as partes, até porque houve um consenso entre esse tripé. Ao contrário da negociação processual, em que as partes negociam e o juiz, nos termos do parágrafo único do 190, tem 3 hipóteses que ele pode ir lá e dizer: não homologo essa convenção e ela não serve. Já no calendário processual, o juiz é integrante do dito calendário. E homologado vincula a todos. E o pior que essa vinculação é a todos os que estiveram presentes. Mas a pessoa física do juiz dos passos seguintes pode não ser aquele mesmo. E os demais estarão vinculados àquilo.